Nesse vídeo, vamos apresentar alguns exemplos de problemas de programação não linear. Antes de apresentarmos os problemas não lineares, vamos retomar um problema clássico, que é o problema do mix de produtos com preço fixo. Então, nesse exemplo aqui, é um clássico em que a gente precisa determinar o mix de produtos, ou seja, os níveis de produção, de modo a, por exemplo, maximizar o custo líquido total de uma empresa, né? E aí, atendendo aí para determinar esse mix ótimo, ou seja, os níveis ótimos de produção, as limitações de recursos necessários e mão de obras necessária nessa produção, né? Em alguns casos, né, a gente considera um lucro unitário associado e a cada produto tem um custo também associado. Então, a nossa função objetiva ela acaba sendo uma função objetivo linear, assim como também as nossas restrições acabam sendo lineares. E esse problema fica fácil de ser resolvido, como vocês aprenderam lá em PO1, através do método simplex, certo? Então, nesse exemplo que eu vou considerar, é um problema de produção de esquadrias de alumínio e ferragens, que são feitas em 3 fábricas, tá bom? Então, as esquadrias de alumínio, elas são feitas na fábrica 1, as de madeira são produzidas na fábrica 2, e finalmente eu considero uma terceira fábrica para produzir o vidro necessário e montar os produtos, tá? Então, como a gente observa aqui que a terceira fábrica, ela tem uma independência ali, os dois produtos têm uma dependência ali pela mão de obra da fábrica 2, então pode ter uma concorrência entre a produção do produto do tipo 1 e o produto do tipo 2 nessa fábrica. Então, a gente precisa identificar qual é a quantidade que vai maximizar o lucro total dessa empresa, certo? Então, essa empresa ela decidiu colocar uma equipe, né, para modernizar essa linha de produção, e aí ela quer colocar os produtos não rentáveis para descontinuidade e liberar a capacidade, então, dessa terceira fábrica para melhor aproveitar esses recursos e maximizar o lançamento então desses 2 novos produtos aí que tem grande potencial de venda, certo? Então, vamos considerar que esse produto 1 é uma porta de 2,5 metros com esquadrias de alumínio, o produto 2 uma janela com esquadrias de madeira de 1,20 m por 1,80 m. Então, a gente observa que o produto 1 requer parte da capacidade produtiva da fábrica 1 e 3, mas nenhuma da fábrica 2. Já o produto 2 precisa das fábricas 2 e 3, né? Então, eu preciso identificar o quanto produzir de cada um desses produtos, de modo a otimizar, então, o meu custo total. Então, pelo fato desses produtos poderem estar competindo, então, nessa terceira fábrica, não está claro, então, quanto produzir do produto 1 e quanto produzir do produto 2, né? Então, essa equipe, ela vai analisar esse problema de modo a resolver e determinar a solução ótima desse problema. Ou seja, eu quero determinar qual a taxa de produção do produto 1 e do produto 2, de modo a obter o lucro máximo total. E os dados para o problema são considerados nessa tabela aqui. Então, aqui a gente tem para o produto 1 e para o produto 2, considerando-os na fábrica 1, fábrica 2 e fábrica 3, o tempo total necessário para a produção desses produtos. E aqui do lado direito a gente tem o tempo total disponível. Então, na fábrica 1 eu tenho um total de 4 horas para produção, na fábrica 2 de 12 e na fábrica 3 de 18. E para fazer o produto do tipo 1, ele precisa de uma unidade de tempo da fábrica 1, nenhum da fábrica 2. Para o produto do tipo 2, ele não precisa nada da fábrica 1 e 2 da fábrica 2, certo? Mas eles precisam o produto 1 precisa de 3 horas da fábrica 3 e o produto 2 de 2 horas da fábrica 3. Então, a nossa concorrência está sendo aqui nessa terceira fábrica. E aí, considerando que esses produtos fornecem a possibilidade de lucro de 3.000 para produtos do tipo 1 e de 2.000 para produtos do tipo 2, eu quero determinar o quanto produzir então do produto do tipo 1 e quantos produzir do produto do tipo 2, tá?
Então, a gente observa que esse problema aqui é claramente um problema de programação linear, em que a gente quer maximizar o lucro total. O lucro aqui eu vou considerar x1 e x2, então, é a quantidade de produção, variáveis não negativas, nesse caso, eu vou estar considerando. E como a gente tem um lucro de 3.000 para o produto do tipo 1 e 5.000 para o produto do tipo 2, eu vou colocar aqui em unidades de milhar aqui. A nossa função objetivo, então, é maximizar 3 vezes x1 mais 5 vezes o x2 e as restrições de capacidade, né? Então, o total utilizado da fábrica 1 deve ser menor ou igual que 4, o total utilizado da fábrica 2 menor ou igual que 2 e o total da fábrica 3 menor ou igual às 18 horas disponíveis. Então, vocês observam que esse problema aqui ele pode, inclusive, ser resolvido graficamente, né? Ou pelo método simplex, né? Porque ele é um modelo linear, o custo está fixo aqui por unidade produzida, tá bom? Então, se a gente for, por exemplo, resolvê-lo de forma gráfica, a gente faz aqui a região do conjunto viável, né? Então, eu tenho a reta aqui 2x igual a 12, a reta x1 igual a 4, então eu quero x1 menor ou igual a 4 para baixo, 2x2 menor ou igual a 12 para a esquerda, e tenho a reta 3x1 mais 2x2 igual a 18, eu quero menor ou igual a 18, portanto, para baixo aqui. Então, como eu tenho o x1 maior ou igual a 0 e o x2 maior ou igual a 0, então na interseção de todas as restrições, nós temos essa região, região factível que a gente chama. E a nossa função objetivo, então a gente traçando a função objetivo aqui no nível z igual a 0, né, traçando aqui no nível z igual a 0, e caminhando com retas paralelas na direção do crescimento, a gente observa que o último ponto a interceptar a função objetivo no conjunto viável aqui é no ponto x igual a 2 e y igual a 6. Portanto, para z igual a 36, com x igual a 2, ou x1, e x2, no caso y, igual a 6, a gente tem a solução ótima do nosso problema, tá? Então, todas as vezes que o problema é linear, né, problemas dessa natureza de mix de produto, em que você precisa identificar níveis de produção e os custos são fixos, né, então esses modelos acabam se transformando em problemas de programação linear que são facilmente resolvidos. Então, isso aqui seria a nossa solução ótima. Mas o que a gente vai observar é que, na prática, não é muito fortuito que os problemas se tornem problemas de programação linear. Então, vamos considerar agora, nessa mesma abordagem de mix de produtos, um problema que tem a elasticidade de preço. Tá? Então, a gente considerou que o custo ali era sempre fixo para determinar os níveis de produção, né? Mas em alguns casos, sempre que houver, né, então, o lucro unitário associado a cada produto fixo, então o modelo será linear, como a gente acabou de observar. Só que, no entanto, a gente vai observar que quando a gente considera outros fatores, né, como, por exemplo, variabilidade no custo ou no lucro, e outros fatores, isso vai acabar ocasionando não linearidade na função objetivo, ou até mesmo nas restrições. Nesse exemplo que a gente vai considerar aqui, vai causar uma não linearidade na função objetivo, como a gente vai observar. Mas em outros exemplos futuros, a gente vai observar que essa não linearidade, na verdade, ela também pode estar ocorrendo nas restrições, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ainda considerando o mix de produtos, vamos considerar que a gente tem a elasticidade de preço na seguinte proporção, né? Então, a quantidade de um produto, ela vai ser vendida, ela tem uma relação inversa com o preço cobrado. Então, é inversamente proporcional ao preço cobrado, tá? Então, nesse caso, a curva preço vezes preço por demanda, ela vai ter esse comportamento, tá? Então, quanto maior for a quantidade, menor vai ser esse preço, porque eu estou assumindo uma relação que é inversamente proporcional ao preço cobrado. Então, a nossa curva, ela vai ter essa característica aqui. Então, ela tem um preço mínimo fixo ali, tá? Então, ela tem um preço, um custo fixo, mais um custo variável que depende da quantidade e é inversamente proporcional
a essa quantidade. Então, a gente observa essa curva do preço em função dessa quantidade, dessa demanda. Então, a gente observa claramente que essa nossa função aqui, se ela for a nossa função objetivo, ela é uma função que não é linear, tá? Então, a gente não vai mais conseguir tratar da mesma forma que tratava o problema anterior, certo? Então, a gente tem essa curva aqui. Então, considerando problemas que têm essa característica, né? Então, como que a gente vai escrever a função lucro, né? Considerando essa variabilidade. Então, por exemplo, a gente sabe que a nossa receita ela é dada pela quantidade vendida vezes o preço vendido, certo? Então, eu vou considerar que R de X é X vezes o preço que depende de X. Então, quando esse preço aqui era constante, a nossa função receita ela era linear, que foi o caso que a gente abordou no exemplo 1. E a função custo de produção, ela é um custo C vezes a quantidade produzida, certo? Então, se esse custo também é constante, essa função custo ela é linear. Agora, quando esse custo aqui ele é variável, ele também depende de X, então você vai ter uma coisa que depende de X multiplicando X. Então, essa função ela deixa de ser linear também, tá? Então, vamos considerar que a gente tenha essa função receita, x vezes p de x, e essa função custo, que seria um custo vezes a quantidade vendida. Então, para a gente escrever a nossa função lucro, a gente deve se lembrar que lucro é tudo que entra menos tudo que sai, então seria a receita menos o custo, certo? Então a gente pode escrever que a nossa função lucro nesse caso é receita menos o custo. Considerando que a nossa receita é x vezes p de x e o nosso custo é cx, então a gente pode escrever a nossa função receita como sendo, aqui observem que o x aqui ele é comum, um fator comum aqui nessa expressão. Então eu vou colocar o x em evidência. Então, L de x é x vezes o preço de x menos o custo que foi considerado ali no caso constante, né? Se esse ser for constante. Agora, se esse custo aqui também for variável de x, então aqui você vai ter uma função que depende de x também para tratar nesse caso. E aí o nosso gráfico da função lucro aqui agora, ele vai ter uma função desse tipo aqui, tá? Então, observe que eu tenho uma função polinomial agora crescente. Então, à medida que x vai crescendo, essa função lucro pode crescer. Obviamente que dependendo da cara dessa função p de x e da função custo, essa função aqui pode ser, por exemplo, uma função quadrática, né? Que ela vai crescer e depois ela volta a descrever também, e a gente pode encontrar o ponto máximo dela em algum momento. Então, se a gente considerar agora vários produtos, considerando então N produtos, né? E se a empresa, então, tiver uma função lucro similar para cada um desses produtos, digamos que eu tenha, então, para cada produto J, para J variando de 1 até N, eu tenho uma função PJ de XJ, ou seja, um preço diferente para esse XJ, que é a quantidade produzida para o produto J. Então, a nossa função custo total, ela seria, então, a soma desse custo para todos os produtos. Ou seja, o custo total seria a soma para J de 1 até N de PJ de XJ, onde esse preço aqui ele vai depender dessa quantidade produzida, como a gente acabou de observar na equação anterior, né? Então, essa função aqui, na verdade, por estarmos considerando então PJ como sendo funções não lineares, estamos com somas de funções não lineares também. E, consequentemente, essa soma total vai ser também uma função não linear. Tá? Outras razões que também podem ocasionar funções não lineares é quando a gente considera a função objetivo que tenha custo marginal para produzir uma outra unidade de dado produto. Ou seja, a gente tem então que para produzir uma unidade a gente tem um determinado valor,
mas para produzir uma segunda unidade, a gente tem um custo marginal que varia aí dependendo dessa quantidade. Então, isso também pode causar não linearidade, né? Então, aqui eu posso colocar um exemplo, que se o custo marginal diminuir o nível de produção, quando a gente aumentar o nível de produção, então você pode ter essa variabilidade no custo marginal, e isso vai ocasionar não linearidade na nossa função objetivo, né? E aí a gente observa que, no entanto, pode ser que ele aumente por causa de medidas especiais, como horas extras, ou novas instalações necessárias, instalações de produção mais caras, tá? Então, tudo isso, ele pode aumentar dar variabilidade nas suas funções consideradas. E ainda, de forma similar, não linearidades também pode acontecer nas restrições, como eu comentei, né? Por exemplo, se houver uma restrição de orçamento sobre custo total da produção, a função custo será não linear caso o custo marginal também varie, tá? Então, isso vai ocasionar, por exemplo, restrições não lineares, né? Ou seja, como eu tinha comentado, essas não lineares, elas podem não estar apenas na função objetivo, mas também em restrições. Futuramente trabalharemos alguns exemplos em que isso acontece, tá? Para restrições, né, sobre as demais recursos, a gente também pode observar que essas restrições, eu vou chamar de GI, a função de restrição aqui, também será não linear toda vez que o emprego de recurso correspondente não for estritamente proporcional aos níveis de produção, né? E aí agora a gente vai fazer um exemplo. Eu coloquei exemplo 3, na verdade é 2. Não, 3. Sim, nosso exemplo 3. Então vamos considerar aqui, para a gente colocar na prática essa questão do desconto e da função com custo variável, ou seja, com elasticidade no preço. Então, esse exemplo aqui é um problema de transportes com desconto nos custos de frete para grandes volumes, certo? Vocês devem lembrar que lá em Pesquisa Operacional 1, vocês abordaram o problema clássico de transportes, em que você tem unidades produtoras, unidades consumidoras, vocês têm restrição de produção, restrição de demanda, e precisa identificar quem vai enviar para onde e em que quantidades, de modo a respeitar as restrições de produção, atender a demanda e minimizar o custo de transportes. Quando esse custo de transporte ele é fixo, independente ele não varia, esses modelos acabam sendo modelos lineares, né? Que era o que vocês viam lá em Pesquisa Operacional 1, tá? Então, vocês pretendiam lá minimizar o custo total de transportes, né? Então, sempre que é possível supor que esse custo por unidade transportada de certa origem para um dado destino é fixo, esses modelos sempre vão resultar em modelos lineares, né? Mas, na verdade, na prática, a gente sabe que isso não acontece, né? Quando você vai considerar na prática esses problemas de transportes, na verdade, eles vão variar dependendo dessa quantidade comprada. Às vezes pode ter um desconto por uma compra maior e assim por diante, né? Então, esse custo, na verdade, ele não é fixo, né? Então, algumas vezes são dados descontos por volumes grandes, volumes maiores para uma quantidade de mercadoria remetida, de modo, então, que esse custo marginal de transportar mais uma unidade, ele poderia ser, então, um padrão como aquele que a gente acabou de ver no caso anterior, né? Que tem aquela curva que vai decrescendo. Quanto maior a quantidade, menor vai sendo esse valor de custo marginal. Tá? E aí a gente pode pensar então que a nossa função custo marginal em função do volume transportado ou do volume remetido vai ter uma característica assim. Então ele começa, por exemplo, aqui com o valor 6,5 por unidade para valores entre
é 0 e 0,6 toneladas, por exemplo, se eu pensar aqui em toneladas. Depois, entre essa quantidade e uma outra quantidade, ele passa a custar 5. Depois, em um terceiro intervalo de volume, ele passa a custar 4. E, por fim, ele passa, a partir dessa quantidade aqui, por exemplo, 2,7 toneladas, ele passa a ser 3 de custo, tá? Custo marginal aqui. Então, observem que aqui nesse caso a gente tem um custo mínimo também, porque você não pode levar a zero o seu produto. Então, existe uma tendência de ter o custo mínimo a ser aplicado aqui. Então, observem que você tem aqui uma função de custo, que é uma função que não é contínua. A gente tem uma função que é contínua por partes. Em cada parte ela é contínua, mas no todo ela não é contínua. Então, quando a gente vai levar esse tipo de função custo para a nossa função lucro vai ter uma característica dessa forma aqui, tá? Então, ela é linear por partes. Então, ela começa com uma margem e essa margem aqui, ela vai se alterando. Então, ela vai diminuindo aqui essa inclinação, tá? Então, o custo resultante de se remeter X unidades é dado por uma função que é não linear, né? Como eu observei, ela é linear por partes ou linear por trechos. Então, ela vai ter essa característica quando você tratar esses tipos de problema que considerem, então, essas funções com desconto, tá? Então, se cada combinação origem-destino tiver uma função custo similar, em que o custo para transportar X unidades da origem I para o destino J, para I igual a 1 até N, a quantidade de origem, e J de 1 até N, a quantidade de destino, então a nossa função custo total, ela vai ser a soma de todos esses custos, de todos os trajetos, certo? Então, eu vou fazer um somatório para I variando de 1 até M, a quantidade de origens, J variando de 1 até N, a quantidade de destinos, onde C e J por X, C e J de X e J é o custo de transportar X unidades do destino I a origem, da origem I ao destino J, melhor dizendo. Então, se essa função aqui, ela não é linear, então a sua função total, ela também não é linear, certo? Mesmo com essa função objetivo não linear, como a gente aqui nessa situação de transportes, a gente não está alterando as restrições, nós estamos aqui considerando apenas restrições de capacidade e de demanda, as nossas restrições continuam sendo lineares. Então, a gente tem aqui um problema de programação não linear, com não linearidade apresentada apenas na nossa função objetivo. A gente não alterou as condições das restrições. Então, o problema ainda fica relativamente tranquilo de ser resolvido, como a gente vai observar, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte exemplo como exercício. Nós vamos apresentar a modelagem e também vamos apresentar a solução. Aqui nós vamos utilizar, para ser mais fácil, vocês relembrarem um pouquinho, nós vamos aplicar o Solver. Então, nós vamos utilizar uma planilha Excel. Então, a situação é a seguinte, é o mesmo contexto que a gente acabou de considerar, em que a gente precisa, então, determinar, resolver um problema de transportes, em que a gente tem ali as origens e os destinos e os custos de transporte, só que nesse caso nós vamos considerar um custo variável, ou seja, nós vamos oferecer um desconto por quantidade transportada. Então, vamos lá. Então, uma empresa, ela está interessada em determinar a configuração ótima que minimize os custos com transportes de suas fábricas de Salvador e Brasília para os distribuidores que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Então, os custos unitários de transporte, bem como as demandas e capacidades, são conhecidas e são dadas na próxima tabela do próximo slide. E o serviço de transporte, ele foi terceirizado e essa transportadora, ela oferece descontos sobre o preço unitário em função da quantidade de bens transportados entre as cidades.
tá? Então, o que nós queremos aqui sabendo que esse desconto é proporcional a 1/1000 da quantidade de bens transportados entre cada fábrica, é determinar então a quantidade a ser transportada a partir de Salvador e a quantidade a ser transportada a partir de Brasília para os destinos Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então vamos lá, isso que a gente vai querer fazer. Então, partindo para as informações dos dados, né? Aqui já vou colocar, então, numa tabela, as origens, aqui no caso, as fábricas, né? Eu tenho aqui Salvador e Brasília, são as duas fábricas. Os distribuidores, que serão os nossos destinos, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, com demandas respectivas de 550, 400 e 300 unidades. A capacidade fabril de Salvador é 600 unidades e a de Brasília 900 unidades, tá bom? Então eu não posso mandar mais do que essa capacidade fabril aqui. E aqui eu tenho o custo, ou seja, o custo de transportar de Salvador para o Rio de Janeiro por unidade é 20, para São Paulo 25 e para Belo Horizonte 30. E se eu transportar a partir de Brasília para o Rio de Janeiro é 25, para São Paulo é 20 e para Belo Horizonte é 30. Então eu peço que vocês anotem em planilha, uma planilha Excel, esses valores, né? Coloquem lá uma planilha Excel com essas informações e nós vamos fazer essa modelagem. Então, inicialmente, nós vamos colocar um modelo algébrico, construir a nossa função, definir as nossas variáveis, a nossa função objetivo, que nesse caso é minimizar o custo, certo? Vou voltar aqui, né? Então, a gente quer minimizar o custo total pelo transporte, certo? E aí, queremos minimizar o custo total pelo transporte, então a gente precisa definir a nossa função objetivo como sendo a nossa função custo total, atendendo às restrições de capacidade e às nossas restrições de demanda. Então é isso que a gente pretende fazer aqui. Vamos lá então, tá? Então vamos começar definindo as nossas variáveis de decisão. Como a gente quer aqui transportar das fábricas em Salvador e em Brasília aos destinos Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, eu vou definir X e J, onde I vai ser a fábrica, J vai ser o distribuidor, a quantidade transportada da fábrica I para o distribuidor J. Portanto, o meu I varia de 1 até 2 e o meu J de 1 até 3, porque a gente tem 3 destinos ali. E vou definir também 6J, o custo de transporte de I para J. Então, observe que 6J é essa matriz aqui, é 2 por 3, de 2 linhas e 3 colunas. DIJ para mim vai ser a demanda, mas eu não vou colocar o DIJ aqui, porque eu vou considerar já o próprio valor dela, e a capacidade aqui, no caso, 600 e 900. Então, como a gente quer, então, nesse caso, minimizar o custo, né? Então, vamos construir a nossa função custo, certo? Então, a nossa função objetivo vai ser a minimização dos custos de transporte. E observem que, nesse caso, o custo é variável, porque a gente está oferecendo, a partir desses preços fixos aqui, um desconto de 1/1000 da quantidade transportada. Então, vamos lá. Né? Então, a gente tem aqui o nosso custo, que depende da quantidade transportada, vou chamar C de X e J, C maiúsculo que eu coloquei para definir a função custo. Então, lá é o preço, aquele preço que já é cobrado lá, posso chamar o PIJ, tá? Posso pensar então isso aqui, esse carinha, como sendo o PIJ. Então, ele é ou CJ, né? Eu já tinha definido do CJ, desculpa. Então, ele é o CJ menos o desconto, onde esse desconto, então, ele é 1/1000 da quantidade transportada. Então, eu posso escrever e vezes a quantidade transportada, certo? Então, aqui é o nosso preço, o custo vai ser o preço vezes a quantidade, certo? Só que o nosso preço aqui, ele é um preço menos o desconto, onde esse desconto depende de X também. Então, observem que o preço é CJ,
menos o desconto. O desconto é 1/1000 da quantidade, então é XJ dividido por 1000. Então eu escrevi aqui 0,001 vezes XJ, certo? Então esse preço vezes a quantidade. Então ficou C menos 0,001 XJ, que é o valor que eu vou pagar já com um desconto, vezes a quantidade transportada. Então, observem que agora eu tenho aqui, olha, se eu fizer a distributiva aqui com esse x e j, eu posso escrever, então, a minha função objetivo, aqui eu coloquei para cada produto I, para cada origem e para cada destino J. Então, o meu custo total vai ser a soma de todos os custos. Então, na verdade, essa minha função ela vai ser o somatório para as duas fábricas, portanto, I variando de 1 até 2, e de todos os destinos J variando de 1 até 3. Então, aqui vai ficar, né, já fazendo essa distributiva aqui, CJ vezes X e J, menos 0,01 XJ vezes XJ. Observe, então, que apareceu XJ ao quadrado aqui. Então, observem que a nossa função objetivo aqui, ela não é uma função linear, ela é uma função polinomial quadrática. Então, a gente pode observar aqui como ela tem a função, a variável quadrática aqui com coeficiente negativo, então é uma função quadrática com concavidade para baixo, a gente consegue determinar o ponto de máximo dessa função, certo? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, a gente quer colocar as restrições de capacidade e as restrições de demanda. Então, observem que a quantidade transportada a partir de Salvador não pode passar a 600 unidades. Então, eu vou levar de Salvador para Rio de Janeiro, para São Paulo e para Belo Horizonte. Então, como a gente definiu as variáveis x e j, então aqui eu tenho x11, x12, x13, x21, x22 e x23, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho que a quantidade que sai de Salvador, portanto, o I aqui nesse caso é igual a 1, x1 mais x12 mais x13, ou seja, a quantidade que vai para Rio de Janeiro, que vai para São Paulo e que vai para Belo Horizonte a partir de Salvador, não pode passar a 600 unidades. Já vou arrumar que eu vi que tem um errinho de digitação aqui, copiei e colei e não atualizei. Já na segunda restrição, o que sai de Brasília, portanto, I igual a 2 agora, e vai para Rio de Janeiro, 2,1, para São Paulo, 2,2 e para Belo Horizonte, 2,3, não podem passar as 900 unidades de capacidade máxima a partir de Brasília. Eu preciso atender a demanda do Rio de Janeiro, então o que chega no Rio de Janeiro tem que ser igual a 550. Então, o que chega no Rio de Janeiro? O que sai de Salvador e Brasília, que é o I igual a 1, fixa o J igual a 1 e varia o I. Então, portanto, o X é 1 e o x21 somados deve ser igual a 550. Agora eu estou somando por colunas. Aqui eu somei por linha, aqui eu vou somar por coluna. Da mesma forma, o que chega em São Paulo, portanto, o x12 e o x22 somados deve ser igual a 400. E por fim, o que chega em Belo Horizonte também deve ser igual a 300. Portanto, o x13 mais o x23 deve ser igual a 300. E aqui eu vou considerar que as variáveis são não negativas, tá bom? Então, observem que o nosso problema, ele é um problema agora de programação não linear, porque ele tem uma função objetivo quadrática, polinômio quadrático aqui, mas as nossas restrições são restrições lineares, então o nosso problema ele tem um comportamento bem tranquilo para ser resolvido, como vocês vão observar, certo? Ele é uma função quadrática na função objetivo com restrições lineares. Então, como a gente vai observar lá na frente, esse problema aqui ele vai cumprir com as restrições, com as condições de otimalidade, né? Vocês vão observar que ao tratar problemas de programação não linear, nem sempre você vai ter certeza do ótimo global, como a gente vai observar
mais para frente, tá? Então, mas nesse caso aqui é uma função quadrática, a gente consegue determinar o ótimo desse tipo de problema. Cada relâmpago. Vamos lá. Então, eu vou pausar o slide aqui, porque eu tenho mais dois exemplos que eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu vou passar para o Excel agora, para a gente observar como pode ser feito no Excel esse problema aqui. E aí eu vou deixar mais dois exemplos, né? O exemplo 2 aqui também tem um custo variável, e um exemplo 3 que é uma aplicação de geometria. Esses três exemplos aqui a gente vai tratar no nosso próximo encontro síncrono. Então a gente vai precisar finalizar esses três exemplos aqui no nosso próximo encontro síncrono, tá bom? Então vamos lá. Vou pausar aqui, vou passar para a minha planilha em Excel e vamos construir esse modelo, tá? Eu vou copiar essa planilha aqui, só para trazer ela para cá para o nosso Excel, para ficar mais fácil a nossa... Não copiou. A nossa visualização aqui. Agora veio. Veio aqui embaixo. Certo? Então, olha só. Esses aqui são os dados do nosso problema. Nós vamos começar construindo, então, uma planilha, né? Colocando essas informações aqui, tá bom? Então, aqui eu vou colocar as fábricas, as minhas origens de Salvador e Brasília, para os meus destinos, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Copiei aqui os meus valores C e J, a minha demanda e também a minha capacidade. A minha capacidade, eu até poderia ter colocado aqui, mas eu acabei colocando ela separada aqui, como se eu já estivesse escrevendo as minhas restrições, tá bom? Observem que aqui a gente tem 2 por 3, 6 variáveis de decisão, né? Eu tenho a quantidade que vai levar para o Rio, a partir de Salvador, a quantidade que vai levar para São Paulo e Belo Horizonte, a partir de Salvador. Então, eu vou criar uma matriz para escrever as minhas soluções, tá bom? Vou apagar a resposta aqui. Então, nós temos então que colocar de forma semelhante aos dados de entrada aqui uma matriz de saída, tá bom? Então, aqui eu preciso determinar o quanto transportar de São Paulo para o Rio de Janeiro, o quanto de São Paulo, não, Salvador, de Salvador para São Paulo e de quanto de Salvador para Belo Horizonte. E a mesma coisa de Brasília. Quanto transportar de Brasília para o Rio, de Brasília para São Paulo e de Brasília para Belo Horizonte, né? Então, a gente tinha definido ali o nosso X e J, né? Eu criei a minha variável de decisão como sendo X e J, para ir variando de 1 até 2, né? Então, aqui eu tenho variação de I, e aqui variação de I, e aqui eu vou ter a variação de J. Então, J vai ser igual a 1. Posso até colocar aqui, ó, o meu J igual a 1, o J igual a 2 e o meu J igual a 3, tá bom? E o I também varia de 1 até 3. Deixa eu inserir uma linha aqui. Então, eu vou colocar aqui o I igual a 1, e esse aqui seria o meu I igual a 2, tá bom? Só para facilitar o nosso entendimento aqui de como foi feita a nossa modelagem. Então, vamos lá. Assim, tá bom? Então, aqui será o campo das nossas variáveis de restrição, certo? Bom, então vamos lá. Para escrever as nossas restrições, deixa eu copiar esse modelinho aqui para levar para lá. Vou copiar ele para lá também, só para facilitar a nossa visualização aqui. Eu vou colar ele como figura. Certo? Então, esse aqui é o nosso modelinho.
Vamos colocar inicialmente as nossas restrições, que as nossas restrições são mais tranquilas de serem colocadas, porque elas são lineares, tá bom? Então, observem que, como a gente tem aqui na nossa restrição, o produto, a gente tem, na verdade, aqui, ó, a gente tem a soma do produto das quantidades. Deixa eu ver, não. São só as quantidades, né? Então, a quantidade transportada deve ser menor ou igual a 600. Então, aqui eu tô com a quantidade transportada a partir de São Paulo. Então, nessa fórmula, nessa expressão, nessa capacidade aqui, eu vou colocar esse total. Esse total, então, é a soma, né? Que vem o que sai de Salvador e vai para Rio, somado com o que vai para São Paulo e o que vai para Belo Horizonte, deve ser menor ou igual a 600. Então, aqui eu vou colocar uma soma menor ou igual, né, os 600 lá. Então, eu vou colocar a capacidade ali, certo? E da mesma forma aqui para a capacidade de Brasília. Então, o que sai de Brasília deve ser menor ou igual a 900. Então, eu vou colocar aqui também a soma. Então, observem que aqui eu consigo puxar para baixo aqui essa função soma, tá bom? Aqui eu só repeti o valor da capacidade, que era 600 e 900. Depois, lá na minha restrição, eu vou querer que esse valor aqui seja menor ou igual a 600, tá bom? Bom, aí eu tenho a restrição de soma da demanda. Então, o que chega em São Paulo vai ter que ser igual a demanda. Então, observe que agora eu vou estar somando as colunas. Então, aqui eu vou somar o que chega no Rio de Janeiro, aqui eu vou somar o que chega em São Paulo, e aqui eu vou somar o que chega em Belo Horizonte. Então, eu só coloquei a função soma simples aqui, eu estou somando a quantidade transportada a partir de cada origem para esses destinos aqui, satisfazendo a restrição da demanda, certo? Então, observem que eu poderia ter colocado aqui embaixo para ficar mais simples, mas eu já fiz assim, não vou alterar. Ó, dava para fazer mais fácil. Não, deixa assim mesmo, certo? E aí agora, como eu já coloquei então a restrição de Salvador, já coloquei a restrição de São Paulo, a cumprimento de demanda do Rio de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora só ficou faltando a nossa função objetivo. E aí a função objetivo, vocês vão observar que ela vai ser um pouquinho diferente de ser escrita com o que vocês estavam acostumados lá em PO1, porque lá, como tinha um custo fixo e apenas a multiplicação pelas variáveis, você simplesmente usava o somar produto, né? Então, você pegava lá as suas variáveis, somar produto com o valor do custo, e você já tinha a sua restrição, a sua função objetivo bem definida. Só que aqui, esse carinha aqui quadrático, olha, que a gente tem, ele vai ter que ser considerado um pouquinho diferente para escrever. Então, eu vou mostrar de dois jeitos que eu fiz aqui para vocês, mas depois vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais tranquilo. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o desconto, esse desconto aqui eu coloquei igual a 1 dividido por 1000, porque eu vou ter que considerar esse desconto lá para multiplicar a variável. Então, como a gente tem a primeira parte, se você olhar aqui, ele é um somar produto, né? Então, o CJ vezes o XJ, ele é um somar produto. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui do somar produto, e lá na outra eu vou ter que escrever um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar a minha função objetivo aqui, que é o custo total, eu vou colocar nesse campo aqui que eu pintei em verde. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, vou apagar, vou fazer de novo para a gente enxergar. Então, eu vou colocar igual, somar produto. Para a primeira parte, então, ele vai ser as variáveis vezes o custo, ou o custo vezes a variável. Eu vou colocar o custo primeiro, que é igual ao que tá ali, tá? Mas isso aqui não vai alterar. Apagou aqui. É o somar produto. Então, eu vou considerar aqui o custo primeiro, separado por ponto e vírgula, vezes as variáveis,
certo? Isso daqui é a minha primeira parte da função objetivo, essa primeira parcela aqui. Então, observem que aqui eu variei o i de 1 até 2 e o j de 1 até 3. Então, eu já estou colocando esse somatório de i e j variando aqui, tá bom? Mas para a segunda parte, eu tenho então menos o desconto. O desconto eu coloquei nessa célula, então vou chamar menos o desconto vezes, eu vou colocar aqui entre parênteses aquela expressão que eu vou precisar lá, que é os x e j ao quadrado. Então, observem que o meu x e j são esse campo aqui que eu destaquei em amarelo. Esse é o x1, 1, x1, 2, x1, 3, certo? Pois o x2, 1, 2, 2 e o 2, 3. Então, observem que eu tenho aqui o x1 ao quadrado, mais o x1, 2 ao quadrado, mais o x1, 3 ao quadrado, mais o 2, 1, mais o 2, 2, mais o 3, 2, 3, tudo ao quadrado. Então, é isso que eu vou colocar aqui. E aí, para escrever essa expressão ao quadrado, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Então, eu vou selecionar aqui, eu preciso colocar o x1 ao quadrado. O x1 é esse carinha aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. Sinal o chapeuzinho ali ao quadrado, tá? Então, vou colocar a célula C12 nesse caso, elevado ao expoente, o expoente 2. E aí, eu vou somar a próxima também ao quadrado, mais a próxima também ao quadrado, mais... Agora, lá para o igual a 2 também, esse carinha ao quadrado, mais... Ai, perdi tudo. Não perdi. Ufa. Mais esse carinha aqui ao quadrado. Vou até conferir se eu não perdi alguma coisa ali a hora que ele saiu. Mais o último ao quadrado, que seria esse carinha aqui ao quadrado, tá bom? Então, observem, deixa eu ver se ficou certinho aqui. Tá o 1, 2, tá o 1, 2... C1, 2, D1, 2, E1, 2, tá certo? Depois o 1, 3, C1, 3, D1, 3, E1, 3, tudo isso ao quadrado. Então, não perdi nada ali na hora que escapou, tá? Então, aqui eu completei a minha função objetivo. Então, observem que aqui, como tá tudo zerado, por enquanto, ele trouxe zero aqui na nossa função objetivo. E aí, agora a gente vai então chamar o solver, certo? Vocês vão matar a saudade lá do solver, que faz tempo que vocês não usavam, nós vamos chamar o solver. Eu vou falar para ele onde está a minha função objetivo, aqui nessa célula C18 em verde. O meu problema é de minimização, eu quero minimizar os custos de transportes. As minhas células, a minha restrição de variável aqui nesse caso, esse campo em amarelo, eu vou falar para ele onde que eu coloquei as minhas variáveis, as minhas células variáveis. E aí eu tenho duas restrições, certo? Eu vou excluir aqui e vou colocar de novo junto com vocês, tá bom? Então, aqui para adicionar a nossa restrição, observem que a gente tem duas restrições. A gente tem as restrições de menor ou igual, que eu já calculei ali aquela soma. Ela é menor ou igual, então eu seleciono o sinalzinho de menor ou igual aqui. E o valor 600, 900 ali Opa! Vou ter que voltar aqui que ele pegou duas vezes. Então, isso aqui, esqueci de clicar lá do outro lado na hora de selecionar. Isso aqui, certo? Então, eu acrescento essa restrição. Depois a gente tem a restrição de igualdade, que a gente colocou aqui. Então, seria esse carinha aqui. Agora, a restrição de igualdade, eu seleciono igualdade, seria igual à nossa demanda, certo? Então, aqui, pronto, acrescentei. E aí, agora, vocês vão prestar atenção no seguinte campo. Aqui, o nosso problema agora é um problema não linear, certo? Então, aqui vocês vão selecionar não linear. O meu já tá marcado porque eu já tinha resolvido antes, então ele já memorizou. Mas pode ser que no de vocês ainda esteja linear. Mas, em alguns casos, ele já identifica a função objetiva e já coloca não linear. E também vou checar a caixinha que as nossas variáveis são não negativas, tá bom?
Pronto, a partir disso daqui é só dar resolver o nosso problema. E ele trouxe aqui a nossa solução. Então, ele está falando que com um custo de R$ 27.447,50, você deve trazer para Rio de Janeiro tudo a partir de Salvador. Você deve trazer para São Paulo tudo a partir de Brasília. E trazer para Belo Horizonte tudo a partir de Brasília também, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem essa solução. Por enquanto, eu não vou questionar a otimalidade desse problema, porque a gente ainda não estudou as condições de otimalidade para problemas de programação não linear. Se esse problema aqui fosse linear, você já poderia confiar cegamente que essa é a melhor solução para o seu problema, tá bom? Vou até rodar o problema aqui de novo, deixa eu ver o que vai acontecer. Nesse caso, ele não alterou a solução, mas em alguns casos, quando existem mais que uma solução, ele altera essa solução, tá bom? Então, a gente finaliza aqui, né, destacando que eu não posso confiar muito se essa solução é a melhor que existe, se existe outra, por enquanto eu não vou dar essa garantia para vocês, daqui um pouquinho a gente vai ter condição de analisar essas questões, mas por enquanto vamos deixar por isso mesmo. E aí eu vou deixar para vocês, então voltando aqui os nosso slide, esses outros dois exemplos para vocês resolverem, tá bom? Que tem uma empresa de tecnologia que também apresenta um custo variável de 100 para cada microcomputador produzido, mais um custo fixo. Então ela tem um custo fixo de 5.000 e mais um custo variável por unidade de R$100. Independente dessa quantidade produzida, você vai ter esse custo fixo. Se você faz uma unidade ou 5.000 unidades, você já paga esses 5.000, tá bom? E se essa companhia investe X reais em propaganda, ela consegue vender X elevado a meio mini computadores ao preço de R$300 cada. Então, aqui você tem o valor de venda aqui. Então, de que forma essa empresa pode maximizar o seu lucro? E se os custos fixos forem iguais a 20.000, o que a empresa deveria fazer, tá? Então, aqui nesse caso, eu quero que vocês modelem e apliquem o solver também para tentar resolver a solução. E por fim, aqui é uma situação em que é dado um retângulo de base x2 e altura x1. Eu quero que vocês determinem para mim o valor de x1 e x2 para que esse retângulo de perímetro P tenha a maior área possível. Então, eu já sei que o perímetro é P. Determina para mim quanto deve valer x1 e quanto deve valer x2, obviamente que eles vão ficar em função de P, para que a área desse retângulo aqui seja a máxima possível, tá bom? Então eu chego ao final, agradeço vocês por terem chegado até aqui. No nosso encontro síncrono, a gente retoma esses 3 exemplos. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.